ensanguentadas de Jesus. O homem mais sábio sobre a terra, Shlomo HaMelech ben David HaMelech, o rei Salomão, filho do rei Davi, escrevendo esse livro, Sefer Kohelet, o livro de Eclesiastes, que é o livro do pregador, assim diz ele, no capítulo de número 10, Eclesiastes 10, 19c, acharam ou não? E por tudo o dinheiro responde. As mulheres? E por tudo o dinheiro responde. Os homens? E por tudo o dinheiro responde. Todos juntos. E por tudo o dinheiro responde. Por favor, igreja, pode se sentar. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga, ô vizinho ou vizinha, você sabia que depois da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, você é a pessoa mais importante nesta igreja? Aí você começou interagindo com seu vizinho, você olha para seu vizinho e diz, ô vizinho ou vizinha, estão dizendo por aí que o mundo está em crise. Eu não sei disto, porque eu estou em Cristo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Diga, tem gente que já ouviu falar nos milagres de Deus. E eu conheço o Deus dos milagres. Tem gente, diga, tem gente que anda com a palavra de Deus, mas eu vivo com o Deus da palavra. Olha que diz a palavra de Deus, a palavra que prevalece pela pena abençoada e ungida do rei Salomão. Por tudo o dinheiro responde. Há crentes, eu digo crente entre aspas, que quando ele está na igreja e se fala em dinheiro, ele não gosta. Sabe por quê? Porque ele é ladrão de Deus. E aí toca na consciência dele, é um problema de consciência. Dói na consciência dele. E ladrão de Deus são aqueles que deveriam estar ao lado de Jesus, do lado esquerdo e do lado direito. E dizem por aí, aqueles que são religiosos, que um era o bom ladrão e o outro era o mau ladrão. Ladrão é ladrão, irmão. E o próprio Deus, ele diz lá em Malaquias capítulo 3 em diante, Raviu etikol rama aser el beit raotizar. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja abastança na minha casa. E nesse momento nós estamos observando o escrito do homem mais sábio e mais rico da terra, Salomão. E o que é que ele diz? Por tudo o dinheiro responde. Olha para a pessoa que está do seu lado, diga, a Bíblia fala 215 vezes em fé, 218 vezes em salvação, 366 vezes em não tenha medo, não temas. Querido, todas as vezes que nós tocamos nesse número, 366 vezes na Bíblia a palavra aparece essa frase, não temas. E talvez você nunca parou para pensar por que acontece isso. O Deus da Bíblia está dizendo que você não deve ter medo. O apóstolo São Paulo, na lucidez do Espírito, ele diz assim, porque Deus não nos deu o espírito
de medo. O espírito de medo é o espírito do diabo. O espírito do pavor, o espírito do pânico. Tem pessoas que sofrem de síndrome de pânico. Essas pessoas estão debaixo do poder espiritual do maligno. Não adianta os psicólogos dizerem que isso aí é uma experiência maligna. E a Bíblia deixa bem claro isso. Deus nos deu espírito de medo, mas espírito de poder, de amor e moderação. Observe que esse espírito de medo, o espírito do diabo, que inocula pavor, pânico e terror na vida do povo, para poder dominar sobre o povo. É muito mais fácil se dominar as pessoas pelo o pânico, pelo medo e pelo terror, do que pelo amor. E você percebe que a mídia falada, escrita e televisada, debaixo desse espírito de medo, traz a população aterrada e aterrorizada. As pessoas estão transformando suas casas em cadeia, enquanto os bandidos estão graçando pela rua. Você chega numa casa hoje, está lá trancado, com grade, com cerca elétrica, com todo tipo de cachorro, tem cachorro dentro e fora de casa. Mas no momento em que você está vivendo debaixo da graça, ainda ontem, a reportagem televisiva estava dando o crescimento de empresas que fazem a blindagem de veículo. Os milhões que se estão ganhando por causa da indústria do medo, comandada e dirigida pelo espírito de pavor e de pânico, que é Satanás. E você pode olhar isso. Pegue uma revista, um jornal, a mídia escrita, que se você espremer vai sair muito sangue, chamada indústria do sangue. Ligue na televisão para você assistir o programa, o noticiário televisivo. Ligue para você ver. Veja se você consegue ver no noticiário de televisão que o Ministério Batista Internacional Caminho das Árvores, este ministério aqui, tem cerca de 100 igrejas batistas do Caminho das Árvores espalhadas por Salvador, pela Bahia, pelo Brasil, em alguns países do mundo. Veja se sai no noticiário. Olha aqui, o Ministério Batista Internacional Caminho das Árvores, toda última sexta-feira do mês, está pegando os mendigos na rua e levando eles para sua casa de passagem e depois leva para a casa de recuperação, está ressocializando esses mendigos. E nesta igreja já existem pastores, bispos, empresários que eram mendigos. Isso é a maior reportagem, é para sair no Japão isso, mas não interessa a mídia. A mídia não diz que esse Ministério Batista Internacional está tratando diariamente com 100 crianças em situação de risco, onde dá tudo, inclusive inclusão digital. É o projeto Davi. A mídia não diz que esse ministério tem uma casa de recuperação de dependentes químicos, onde homens e mulheres estão saindo completamente transformados e sendo ressocializados. A mídia, não interessa a mídia dizer que este ministério tem um trabalho extraordinário dentro da penitenciária masculina e da penitenciária feminina, onde centenas de presos, de pessoas condenadas até a 100, 200 anos de cadeia, aceitaram Jesus, estão sendo preparados e muitos já saíram, já receberam ajuda dessa igreja para montar o seu negócio, porque nós estamos dando curso lá dentro para eles. Não interessa a mídia dizer que aonde o governo, o Estado não chegou, nós já estamos. Mas interessa aterrar, aterrorizar as pessoas, para poder dominar sobre elas. Isso não acontece com você, nem comigo, porque nós temos a mente de Cristo, e nele nós somos livres, e podemos ver além do que se consegue enxergar, para entender aquilo que é do Espírito de Deus,
e aquilo que é do espírito do maligno, do diabo. E nesta manhã, nós estamos meditando na palavra de Deus, em Sefer Kohelet, no livro de Eclesiastes, o livro do pregador, no capítulo 10, verso 19, a parte C, onde está escrito: por tudo o dinheiro responde. O que na realidade o homem mais sábio sobre a terra, no dizer do Senhor Jesus, Salomão, está nos lecionando, está nos ensinando nesta manhã. Ele está dizendo que por tudo o dinheiro responde. Eu chamo a atenção de vocês que estão aqui no ministério, neste santuário. Atenção, queridos. Olhem para mim. Olhem nos meus lindos olhos azuis, lá dentro. E vejam uma coisa interessante. Você veio aqui, não foi para brincar. Não veio aqui para tirar sua atenção. Você veio para ouvir o que eu estou dizendo. Porque o que eu estou dizendo vai encher o seu coração de verdades que vão transformar a sua vida. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Se você comer, deglutir isso, metabolizar isso no seu espírito, do que eu estou te falando. Eu vou deixar uma coisa bem clara. Eu não estou aqui para entreter ninguém. Eu estou aqui para ministrar coisas que você nunca ouviram e que talvez não ouçam em lugar nenhum. Que eu, para chegar, para ensinar o que eu estou ensinando para você, quero transmitir para você, não foi fácil não, querido. E você pensa que é fácil? Não foi fácil não. Foi aquilo que se diz na linguagem vulgar, foi ralar muito para chegar. Ralar muito, estudar muito, se preparar muito para dizer para você. E é importante que você apreenda isso. Amém, querido? Amém. Eu acho que estamos entendidos. Davi Amélé, o grande rei Davi, do Salmo 91, ele disse: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Este local aqui é a casa de Deus, do Deus Altíssimo. Você pode tirar pela vida do sacerdote que está aqui na sua frente. Eu sou sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz assim, que o sacerdote seja marido de uma só mulher. Significa que o sacerdote, para ser sacerdote de Deus, tem que ser casado. Se ele for sacerdote e não for ser casado, não é casado, ele corre o risco de, ao invés de ser marido de uma só mulher, se tornar em mulher de vários maridos. Que a Bíblia diz: se você não sabe cuidar da sua família, como pode querer cuidar da família de Deus? E olha o que ele está dizendo: por tudo o dinheiro responde. Repita comigo: por tudo. Mais uma vez. As mulheres. Os homens. Todos juntos. Então Salomão está dizendo que você e eu, quando eu digo você, eu estou falando eu, nós. Ele está dizendo que nós comemos dinheiro. Ele está dizendo que nós comemos dinheiro. É isso que ele está dizendo. Olha para seu vizinho, você está entendendo isso? Salomão está dizendo que nós comemos dinheiro, porque o dinheiro responde pelos nossos alimentos. A nossa comida custa dinheiro. Salomão está dizendo que nós vestimos dinheiro, que a nossa roupa custa dinheiro. O dinheiro responde pela roupa. O dinheiro responde pelo calçado. Salomão está dizendo que você dorme em cima do dinheiro. Que o dinheiro responde pela sua cama, pelos seus cobertores.
pelos seus lençóis, pelo seu travesseiro. A Bíblia, através de Salomão, nos garante que você queima dinheiro. Você é um queimador de dinheiro. Antigamente, no tempo que eu era adolescente, não tem muito tempo assim, a Petróleo Brasileiro, a Petrobras, pagava tanto dinheiro ao trabalhador para pessoas que não tinham de cair vivo, porque morto o sujeito cai em qualquer lugar, e não tinha nenhuma educação doméstica, porque educação é de berço. É berço. Há um brocardo que foi feito por Rui Barbosa de Oliveira, o Rui, o Águia de Aia, que diz: a mão que embala o berço, esta domina o mundo. É berço. Tudo começa no berço em sua casa. Na educação que você recebe do seu pai e da sua mãe. Essa educação, isso que você é ensinado no seu lar, vai te acompanhar por toda a vida e vai te fazer vitorioso ou vai te fazer fracassar ao longo da vida. Pelos ensinamentos, pelas crenças que seu pai e sua mãe colocaram lá no seu inconsciente, que vão comandar o seu futuro. Não é crença religiosa. Crenças são coisas que eles impingem na sua mente desde criança. Está entendendo? E que aquilo vai fazer com que, durante toda a sua vida, você possa ou ser vitorioso ou ser uma pessoa claudicante na vida. Mas que são os pais que fazem isso. É no berço que você aprende isso. Pais e mães que amaldiçoam os filhos, sem saber que o homem mais sábio sobre a terra, Salomão, também diz, em Sefer Mishlei, no livro de Provérbios: a vida e a morte estão no poder da sua palavra, da sua língua. Pai e mãe que geraram e que conceberam respectivamente os filhos e que, portanto, têm a autoridade de tê-los trazido à vida, que diz: esse menino não dá para nada, isso é um burro, isso aí não aprende. Vocês estão decretando que essa criança vai ser uma desgraça na vida. São os pais e as mães que fazem isso. Meu pai era um negro soldado de polícia. Não tinha onde cair vivo, porque morto cai em qualquer lugar. Mas era um sujeito sábio, sujeito inteligente. E o tempo todo, ele sempre nos acionou para cima. Você vai ser grande, filho. Você vai ser doutor, filho. Para todos os filhos, e todos são doutores. E nós estávamos vocacionados pela própria miséria, como quem vivemos, a ser carroceiro. Mas o projeto dele, de minha mãe, que era judia, não tinha nada a ver com meu pai, que era do candomblé, né? Mas tinha uma visão de águia. Mais tarde se tornou um servo de Deus, diácono dessa igreja, um homem cheio do Espírito Santo. Mas é importante que você grave isso. Mavet Verheim, a morte e a vida. Bi Yad Lashon, disse ele, escreveu ele. A vida e a morte estão no comando da sua língua. Todos aqueles que amarem este comando viverão experiências de vida ou viverão experiências de morte. Eu me lembro que uma certa vez eu tomei conhecimento que uma santa mulher de Deus desse país, ela tinha ido com um grupo para Israel. Era Israel. E na volta de Israel, esse grupo que vinha com ela, uma senhora morreu dentro do avião. Me contaram isso. A mulher entrou no avião, caiu morta dentro do avião. As pessoas me contaram isso. Eu nunca vi essa mulher, a mulher de São Paulo, não sabia quem era essa mulher. A mulher de São Paulo, não tinha convivência nenhuma com ela, nem sei o nome dela até hoje. E aí vieram me contar isso. Irmão, soube que aconteceu isso? Eu digo: irmão, eu não soube, estou sabendo agora que você está me dizendo. Você que deve ser do DIVA, Departamento de Investigação da Vida Alheia. Eu quero que você saiba o seguinte: procure descobrir quem é essa mulher.
Procure acessar a família dessa mulher. E você vai descobrir isso que eu vou lhe dizer, sem nunca ter ouvido falar nessa mulher, sem nunca ter conhecido essa mulher, sem saber nem quem é essa mulher, de onde ela veio, nem para onde ela vai. Você vai descobrir na família dela que antes dela embarcar para Israel, ela já tinha declarado: eu não morro sem ir a Israel. E agora ela tinha que morrer, porque ela foi a Israel. E aí procura saber. E o irmão, não é que o irmão foi escafunchar tudo e tal, ligou para o ministério e tal, e aí a família declarou. Ela sempre dizia isso. Todo ano, quando chamava ela para Israel, ela dizia: esse ano não posso, estou sem dinheiro, mas eu não morro sem ir a Israel. Eu não morro sem conhecer São Paulo, eu não morro sem conhecer Brasília, eu não morro sem ir a Portugal. Vai a Portugal e vai morrer logo. Quem sabe vai morrer lá. Porque a vida e a morte estão no poder da sua língua. Eu estou pregando, sabe sobre o quê? Sobre dinheiro. Estou pregando sobre dinheiro. Mas eu podia parar e me lembrar quando eu era estudante universitário, quando eu compareci pela primeira vez no Instituto Médico Legal para participar de uma aula de dissecação de cadáver. E pela primeira vez eu tive acesso ao cérebro humano, ao miolo. E aí você tem, na realidade, nenhum ser humano tem um cérebro. Nós temos 2 cérebros. Todo mundo tem 2 cérebros. Porque o seu cérebro ele tem 2 partes, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do seu cérebro. São 2 partes. O que um hemisfério faz, o outro hemisfério não faz. O hemisfério esquerdo é o hemisfério da cognição, do conhecimento, da intelectividade. E o hemisfério direito é o hemisfério da emoção. Esse aqui projeta e esse aqui realiza. Esse faz acontecer. Está entendendo? E aí, como é que funciona a sua vida? Como é que funciona o comando do seu corpo? O seu futuro, o seu progresso, a sua vitória ou a sua decadência, a sua derrota? Funciona a partir daquilo que você fala, daquilo que você diz. É aí que começa o funcionograma da sua vida. Começa pela linguagem articulada, pelo que você fala. Por quê? Há uns 200 anos atrás, um jovem de 23 anos, na França, chamado Paul Rocard, era médico, e ele descobriu uma coisa interessante. Ele trabalhava num manicômio, e naquele manicômio, viu, pastor Robson, tinha um sujeito, era um manicômio, para quem não sabe o que é, casa de maluco. Tem maluco ministrando, tem maluco prescrevendo e tem maluco vivendo. E aí o que é que acontece? Naquela casa de maluco, tinha um maluco que tinha uma aparência extraordinária de rigidez física completa. Mas ele não falava. Ele apenas monossilabicamente repetia igual papagaio de pirata, tan, 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 daí tan, tan, ser sinônimo de maluco, de débil mental, mente capital, como dizem os italianos. E aí, naquele tempo, há 200 anos atrás, na Europa, não se podia dissecar cadáveres, podia pegar o defunto e abrir o defunto para estudar, não podia. Coisa que já se fazia há 3.000 anos atrás na Faculdade de Medicina no Egito. Que era uma medicina avançadíssima. Está entendendo? Hein, pastor? Mas quando aquele tantã morreu, ele sabia que ele tinha sido acidentado numa carroça, ele trabalhava levando leite numa carroça, e ele caiu, a carroça virou, ele bateu a cabeça, a caixa craniana no chão, entendeu? E ele pegou aquele sujeito e levou para a casa dele, roubou o cadáver daquele sujeito, levou para a casa dele, e aí disse, abriu a cabeça, o crânio,
pegou o cérebro Ney e descobriu que do lado esquerdo do cérebro dele existia uma lesão, tinha um talho, ele quebrou a caixa craniana, o osso, rompeu o cérebro, justamente do lado esquerdo. E Paul Broca descobriu que na terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro está localizada a zona de Broca, em homenagem a ele, ou a zona da palavra. E ele descobriu uma coisa extraordinária que você não sabia, vai saber agora. Que o homem é um ser inteligente não é porque pensa, mas é porque ele fala. Porque a ninguém é dado pensar sem o auxílio de palavras. Está entendendo ou não isso? Dá para compreender, não? Aquele bebezinho que está ali, no braço da mamãe, e sob o olhar orgulhoso do papai, feliz. E eu sei o que é isso, que eu tenho 16 filhos, eu sei o que é filho. Filho é tremendo. Agora você observe, e não sou nenhum reprodutor, querido. Sou igual a você. E aí o que é que acontece? Quando essa criancinha, nasce, as células do seu cérebro, elas são igual células virgem de uma mídia virgem, de um DVD a apagar sem nada, novinho que você compra para gravar alguma coisa. E à medida que os 5 portais da alma vão mandando impulsos para o cérebro, eles vão transformando aqueles neuroblastos em neurônios. E através dessas sinapses neurais, a pessoa vai colocando, vai imprimindo, Para você entender, seu cérebro é igual, guardadas as proporções, a que Paulo Afonso. Não é lá que gera energia, É ou não? A usina é uma usina elétrica, de geração elétrica. E é por isso que se você pega no lugar onde um fio está descapado e você joga água, o que é que vai acontecer? Vai dar um curto-circuito. Não é isso? E esse curto-circuito é provocado quando o sangue cai no seu cérebro. Um cara tem um derrame cerebral. Está entendendo? Aí dá um curto-circuito, porque isso é uma central elétrica. E aí esses 5 portais do cérebro, por onde entram essas informações, são chamadas as 5 janelas da alma: a olfação, a audição, a visão, a gustação e o tato, é que levam essas informações através de palavra. Por exemplo, você grava na sua mente a palavra cadeira. Então, no momento que se fala cadeira, aí você associa, por associação de ideias, por causa da palavra que está gravada ali, que cadeira é diferente de piano, é diferente de bateria. Está entendendo? Então, cada palavra, quanto mais palavra você armazena no seu cérebro, mais a sua inteligência fica maior. É por isso que o sujeito que lê muito é um cara erudito, um cara inteligente. E é por isso que o Rui Barbosa dizia: aquele que não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Vou parar por aí. Mas eu quero que você saiba que palavra, diga palavra. E toda palavra, toda comunicação, diga toda comunicação, toda comunicação, toda comunicação, ela gera pensamento. Todo pensamento gera sentimento. Todo sentimento gera crença. E a crença é autorrealizável. Acontece. Crença não é que se você é crente, se você é católico, se você é candomblé, você diz não. Crença é aquilo que você coloca na sua mente, quando você coloca, vou morrer com 20 anos. Vai morrer com 20 anos, meu amigo. Porque você comunicou. É a comunicação, é a palavra. Por isso que a Bíblia diz que Yeshua, que Jesus, ele é a palavra de Deus. É a comunicação. Se você disse, eu não dou para nada, eu sou um azarão, você vai ser um azarão. Você não vai dar para nada. Mas se você comunica que você é um vencedor,
Se você comunica que você nasceu para fazer a diferença da sua geração, se você comunica que você vai ser isso ou aquilo na sua vida, você vai ser. Porque o próprio Salomão, o homem mais sábio, mais poderoso da terra na sua época, ele diz: tudo quanto você imaginar ser, é isso que você vai ser. Tudo quanto você pensa ser, é isso que você vai ser. Porque você comunicou. Tem gente que a mulher está conversando com ele e diz assim: vem cá, rapaz, você está fazendo o que com o seu dinheiro que você ganha? Aí sabe o que ele diz para a mulher? Eu estou guardando dinheiro, estou poupando para o momento de crise, para tempo difícil, pode ter certeza, vai se arrebentar todo. Vai para o hospital, vai perder todo o dinheiro que guardou na caderneta de poupança. Por quê? Ele comunicou. Ele comandou que vai ter momento de crise. Mas na hora que ele abre a boca, isso aqui é para investimento. Eu vou pegar você, nós vamos sair pelo mundo todo passeando, vamos levar nossos filhos, entendendo? Para Sri Lanka. Está entendendo ou não? Então você é o resultado da sua comunicação, querido. Você é o resultado, querida, daquilo que você comunica, daquilo que você fala. Então, querido, o que você comunica, o que você fala, né, é aquilo que você vai ser. Amém, queridos? Amém. Olha o que ele está dizendo: por tudo o dinheiro responde. E nós já entendemos, começamos a entender que 200 e quantas vezes a palavra fé? Hein? 216 vezes fé. 218 vezes? Hein? Salvação na Bíblia. 366, 366. Não tenha medo. Por que não tenha medo? Eu falei sobre o espírito de vento, por que não tenha medo? Aí porque Deus está dizendo que a provisão dele para com você, para te proteger, para te guardar, debaixo da cobertura dele, debaixo da guarda dele, é cada dia do ano. E você vai dizer: mas bispo Átila Brandão, o ano tem 365 dias e aparece 366 vezes, não tenha medo. Você está com razão. Mas tem uma coisa que você ainda não sabe, ou não está lembrado, é que de 4 em 4 anos, o ano tem um dia a mais. Fevereiro, que é 28 dias, passa a ter 29. Chama-se ano bissexto. A provisão de Deus é sempre completa, total, plena e cabal para a sua e para a minha vida. Está entendendo ou não? Agora diga assim: e na Bíblia aparece 2085 vezes a palavra dinheiro. Então, dinheiro é um assunto espiritual. Porque é o dinheiro que mostra o seu caráter. Nós estamos no jejum de Daniel. O jejum de Daniel, você só pode comer coisas da terra. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: olha aqui, você está entendendo isso? Tudo que vem da planta te faz bem. Você pode comer. Mas aquilo que vem de uma planta te faz mal. Entenderam o que eu disse? Não? Não entenderam nada. Quando eu estou falando aquilo que vem da planta, ou seja, as coisas que são comidas, alimentos naturais, te fazem bem. Amém? E aquilo que vem da planta, quer dizer, da fábrica industrializada, de uma planta, de uma fábrica que é industrializada, te faz mal. É isso que eu estou dizendo para você. Amém, querido? É por isso que tudo que vem de Jesus faz bem, porque ele é a árvore da vida. Glória a Deus. 2085 vezes fala em dinheiro. Então é um assunto espiritual. Fala-se 7 vezes mais em dinheiro do que se fala em fé, do que se fala em salvação, do que se fala em não temas. Por que dinheiro é um assunto espiritual? Porque você olha para mim e diz: você é judeu, judeu gosta muito de dinheiro. Pode ser um bom conceito isso. É um bom conceito. É ou não? E o dinheiro do mundo de hoje, do século 21, está na mão de judeu. É claro. E todo mundo sabe disso.
É ou não? O presidente do Federal Reserve Board, o Banco Central Americano, é judeu. O presidente do Banco Interamericano é judeu. O presidente do Banco Mundial é judeu. Porque judeu entende de dinheiro. É ou não? Então eu posso te falar sobre dinheiro. O dinheiro mostra o seu verdadeiro caráter. Nesse jejum de Daniel, eu parei para fazer um lanche de uma comida natural. Eu estava acompanhado de um colega e amigo que é evangelista, que é presbítero, é evangelista aqui da igreja. Nós estávamos fazendo um recurso, quer dizer, ele estava fazendo um recurso, e eu estava ali dando minhas opiniões, como um velho professor de direito e tal. Eu estava dando opinião. E aí, fomos merendar, irmã. E quando nós estávamos ali merendando, chegou uma irmã, que é membro dessa igreja. Ela me relatava que a mamãezinha dela morreu em outro estado. E que ela tem, com ela estão 4 filhos, a mamãezinha dela, com 4 irmãos. E não era uma pessoa muito rica, mas deixou alguma coisa. E os irmãos estavam se desentendendo. O que é natural, irmão, no mundo aí. É natural. É natural. Você veja, por exemplo, que foi uma reportagem aí, numa certa rede de televisão, alguns anos atrás, sobre pessoas que ganharam a sorte grande na loteria. Todos que ganharam a sorte grande na loteria. O cara era gari no interior, ganhou a sorte grande, 100 milhões de reais. O outro ganhou, era carregador de caminhão, ganhou. O outro era isso, era aquilo e tal. Daqui a pouco, quando procuraram os homens para essa reportagem, estava todo mundo na miséria. O gari voltou a ser gari, o outro voltou a ser carregador de caminhão. Por quê? Porque não tinham educação doméstica para ter dinheiro, irmão. E aí, ao invés do dinheiro ser seu escravo, ele se torna seu senhor. E o cancioneiro popular brasileiro diz que dinheiro na mão é vendaval, meu irmão. É vento, vai embora. Porque você não tem educação para ter dinheiro. E muitas vezes você é crente e ora e pede a Deus para prosperar, mas Deus sabe que se botar dinheiro em sua mão vai ser a ruína da sua vida. Você vai se tornar, como dizem os franceses, novo riche. O novo rico, pastor. E aí vai fazer um bocado de miséria, vai arranjar amante na rua, vai fazer até o que um cara famoso no Brasil fez. Ganhou tanto dinheiro que quando procuraram ele estava dentro de um pingapus, um prostíbulo dos mais desgraçados, cheio de travesti, cheirando cocaína. E terminou saindo em toda a imprensa. Porque não teve educação para ter dinheiro. Não tem educação, não tem princípio para ter dinheiro. O dinheiro não é masculino, é feminino. E mulher tem que parir, tem que ter filho, tem que reproduzir. Entendeu não? Seu dinheiro tem que dar lucro. Seu dinheiro tem que reproduzir, tem que parir filhos. Você tem que investir seu dinheiro. E aí que eu quero saber como é que você trabalha com o seu dinheiro, que eu vou saber seu caráter. Você ganha salário mínimo? Quanto é o salário mínimo? 600 e quanto? Hein? R$678, não é isso, pastor Robson? Hein? Hein? 78. Pronto, 678. O que é que você faz com esse dinheiro? Toma todo de cachaça. Compra crack. É ou não? Vai comprar roupa, vai comprar não sei o quê. Vai comprar maquiagem. E aí? O que é que vai acontecer? Quando você chega no meio do mês, não tem dinheiro nem para o transporte. É ou não? E quem sabe você também é daquelas pessoas abençoadas que tem um cartão de crédito. Cartão de crédito. Sabe o que é cartão de crédito? Olha para seu vizinho, cartão de crédito é um instrumento que te obriga a comprar aquilo que você não precisa e a pagar com o dinheiro que você não tem.
E aí, quando chega no fim do mês, está o rombo lá. Quando chega a conta, você pira. Como é que vai pagar? Entendeu ou não? E aí você também é daqueles abençoados que tem um cheque especial. Olha, irmão, deixa eu dizer um negócio para você interessante. Você que tem cartão de crédito e você que tem cheque especial. Cheque especial é aquele que eles botam um limite para você. Olha, você tem um limite de R$1.000, gasta 2. Deixa eu dizer uma coisa para você. Acostume a mensalmente as empresas são obrigadas a publicar o seu balancete e anualmente o seu balanço. Tenha como costume da sua vida ir na internet e pegar o balancete dos bancos brasileiros. Os bancos brasileiros são os que mais ganham lucro no mundo. Seu cheque especial, eles levam 17% a 30% quase de juros em cima de você. Eles fazem isso com o seu cartão de crédito, fazem isso com o financiamento do seu carro. Que eles trabalham com a tabela Price, são juros compostos. Aliás, Price, o cara que inventou essa tabela, era até um reverendo, era pastor. Foi em 1700 e pouco que ele criou isso. Na hora que você sentar com sua mulher em casa e descobrir que uma das razões de divórcio, de separação, chama-se dinheiro. É o problema financeiro da família. E você começa a fazer o seu projeto sobre o seu dinheiro. Você tem um salário família, ou seja, sua mulher está trabalhando? Hoje mulher trabalha, é ou não? Né? Mulher trabalha, o marido trabalha. Ela ganha, ele ganha. Esse chama-se salário família. É o seu salário da sua esposa. Aí você senta com ela, pega um pedaço, um caderninho, e aí coloca quanto é que os dois ganham. Quanto é que ela ganha? Tanto. Quanto é que você ganha? X. X mais Y dá quanto? Tanto. Vocês são dizimistas e ofertantes fiéis? Prosperam. E aí tira o dízimo do Senhor, a oferta do Senhor, é que sobra aqui. Aí você vai pagar a luz, vai pagar telefone, vai pagar condomínio, vai pagar a escola da criança. Não é isso? Mas no dia que você descobriu uma coisa tremenda, meu amigo, tinha um sujeito, está até passando aí na rede Record de televisão, toda quarta-feira, 9h30 da noite, uma minissérie chamada José do Egito. Eu não assisto televisão porque eu não tenho tempo para isso, mas como tem uma pessoa que é membro dessa igreja e que é ator lá, que está fazendo o papel de Naftali, Fernando Sampaio, que é minha ovelha aqui, e aí eu assisto para ver como é que está o desempenho dele, para ver se está realmente bom, se está ruim. Na realidade, esse nome José do Egito está errado, porque José era judeu, e judeu não é egípcio, é José no Egito. Mas José no Egito foi que chegou para Faraó e disse assim, olha, Deus está me mostrando que vai lhe dar 7 anos de prosperidade e 7 anos de fome, que vai mandar sobre o Egito. Então, o que é que eu tenho, Faraó, o que é que eu devo fazer? E ele disse assim, olha, você deve recolher nos anos de fartura 1/5 da produção da terra. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga 1/5 é dividir 100% por 5, vai dar quanto? 20%. Então essa é a lei que Deus ensinou para você e para mim, querido. Que 20% do que você ganha, você tem que poupar. Não é para o exame de fome, não, mas chama-se investimento. Pega seu dinheiro, tira 20%, coloca lá numa caderneta de poupança. À medida que o dinheiro vai crescendo, você vai investindo em outras coisas que lhe dê retorno. Chama-se liquidez. É o dinheiro que você tem na mão para usar na hora que você quiser, ao invés de tomar emprestado, que aí você vai cair na mão do secretário do diabo, que se chama, na linguagem popular, de quê? Agiota.
ou então no cartão de crédito, ou então no cheque especial. É ou não? Viu aí como é que se trabalha com dinheiro? Dinheiro é um assunto eminentemente espiritual. Mas como nós estamos trabalhando na casa de Deus, a Bíblia diz, Deus falando, que lá em Malaquias capítulo 3, por que me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Ladrão de Deus é o sujeito que não entrega o dízimo e não entrega as ofertas do Senhor. Não prospera, porque a Bíblia diz que o devorador, e o devorador não é Satanás sozinho não, meu irmão. É uma legião. Não tem quem roube o Senhor no dízimo que não se acabe todo no sentido material e nas ofertas. Porque o dízimo não é meu nem seu. Eu nunca dei o dízimo, eu entreguei aquilo que não é meu. E tudo que vem na minha mão, eu entrego o meu dízimo. A primeira coisa que vem, eu entrego o dízimo e entrego a minha oferta. Eu até estava lendo um livro essa semana, esse fim de semana aí, esse Shabat, eu estava lendo um livro de um homem brilhante no Brasil, eu até conheci ele rapidamente, eu estava num restaurante com minha esposa, almoçando, e um pastor desse ministério me apresentou esse rapaz. E ele me deu um livro. E tudo que me dão de livro eu leio, porque a Bíblia diz, examinai tudo e retende o que é bom. E aí o que é bom, eu boto bom, o que é ruim, eu risco e mando para ele de volta. Olha, isso aqui é uma porcaria, não existe isso aqui não está na Bíblia, isso aqui está errado. E eu vou dizendo, não tenho compromisso com ninguém a não ser com Deus. No momento que você comparece diante do altar do Senhor e é fiel nos seus dízimos, nas ofertas, o que é que vai acontecer? Você vai prosperar. Porque a única lei que rege todo o reino de Deus está exposta por Jesus Cristo em Marcos 4, 26 a 29. É dando o quê? É dando o quê? Se recebe. No momento que você semeia num terreno fértil, vai produzir o quê? 100 vezes mais. Amém, querido?